Imagine que um luthier construa o melhor violão do mundo e existem dois candidatos a ficarem com esse violão. Um é o maior violonista do mundo inteiro e o outro é um milionário que não sabe tocar violão, mas tem mais dinheiro para pagar e quer ter este violão apenas por capricho. Qual dos dois deveria ficar com o violão? Vamos falar mais sobre esse assunto, então clique em curtir, se inscreva e se você gosta do nosso conteúdo, considere a possibilidade de nos apoiar através do Pix. Eu vou deixar a minha chave aqui na descrição e vamos lá! Hoje nós estamos fazendo o último vídeo em que estamos comentando o livro Justiça, do filósofo estadunidense Michael J. Sandel. E, para encerrar, nós vamos falar sobre um pensador muito antigo que ele aborda no livro, que é Aristóteles, mais especificamente sobre o tema da teleologia. Teleologia tem como base o termo telos, que seria a finalidade de algo. Teleologia é um pensamento que parte da ideia de que tudo que existe tem uma finalidade. Uma cadeira tem um telos, ela tem o telos que é servir para se sentar nela. Uma geladeira tem um telos que é para congelar a comida, para armazenar a comida. O fogão tem um telos que é para esquentar alimentos, cozinhar os alimentos. Então, tudo que existe possui um telos. Então, o pensamento do Aristóteles é teleológico. Ele pensa que tudo aquilo tem uma finalidade e que você teria justamente de encaixar as coisas dentro das suas devidas finalidades. Isso vale, inclusive, para seres humanos. Por exemplo, o telos de um policial é oferecer segurança para a sociedade. O telos de um vendedor é vender os produtos do local onde ele trabalha. O telos de um padeiro é fabricar o pão. O telos de um padre, de um pastor, é ser o guia espiritual das pessoas. Então, inclusive, os seres humanos também possuem essa teleologia. Ela faz parte de como o ser humano funciona. Vamos pensar um exemplo para a gente discutir como a ideia da teleologia pode ser discutido dentro do âmbito da ideia de justiça. Imagine que tem uma vaga de emprego para eletricista em uma companhia elétrica ou então numa indústria de construção. Existem dois candidatos para essa única vaga. Um desses candidatos possui 20 anos de trabalho como eletricista, fez o curso técnico eletricista, tem diversos outros cursos complementares, como NRs do Ministério do Trabalho, possui cursos de segurança do trabalho, de prevenção de acidentes, etc. Já o outro candidato, ele fez um curso de uma qualidade um pouco mais baixa, nunca trabalhou como eletricista, está em busca de seu primeiro emprego, não tem nenhum curso complementar. Qual seria, pela lógica do telos, aquele que deveria ser contratado? Aquele que tem 20 anos de experiência, que tem mais capacidade para estar nessa profissão. Então, essa ideia da teleologia, ela vai pensar essa ideia de justiça como essa alocação, como o uso devido das coisas, das pessoas, conforme a sua finalidade. Mas vamos dar uma aprofundada maior dessa questão dentro do âmbito da justiça. Imagine, nesse caso do emprego de eletricista, que esse que tem 20 anos de experiência, ele trabalhe por conta própria, ele não seja alguém com carteira assinada, ele presta serviço para diversas pessoas. Se ele então for contratado por essa empresa, ele vai ter tanto o emprego nessa empresa quanto os seus trabalhos por fora que ele já tinha. Já aquele que a gente falou que acabou de fazer o curso, que nunca trabalhou na área, vamos imaginar que ele seja uma pessoa muito pobre, que o aluguel dele seja atrasado, que a luz esteja para ser cortada, que não tem alimento dentro da sua casa, ou seja, ele precisa mais desse emprego do que o outro. Então vamos pensar dentro dessa lógica. Você tem uma pessoa que vai ficar com 2 empregos e vai aumentar a sua renda. Do outro lado, a gente vai ter uma pessoa que não vai ter renda nenhuma. Será que essa ideia do telos é justa? Ela
pode ser considerada válida pelo âmbito da justiça? Vamos olhar ali também um outro exemplo. Vamos pensar nas faculdades públicas que possuem cotas raciais. A finalidade da faculdade é de oferecer educação aos seus alunos. A pessoa passa o vestibular, vai estudar, se diplomar, etc. Porém, quando a gente pensa que existe um programa de cotas dentro da faculdade, a gente está pensando em uma outra finalidade, em um outro telos para a universidade, que seja o de promover a igualdade. Como a quantidade de brancos é maior do que as demais etnias dentro das faculdades, bolou-se então essas cotas para você ter, através da faculdade, uma política de você reduzir essas desigualdades, de você promover alguma forma de igualdade. Mas isso seria justo? Haveria uma justiça nisso? Isso deveria ser através do mérito, através da cota? Qual seria esse telos da faculdade? O de apenas promover a educação, ou também haveria um outro telos de promover a igualdade? Qual seria a situação justa dentro dessa área? Vamos pensar também um outro exemplo. Vamos imaginar que um estivador trabalhe no porto carregando o peso para dentro de navios, descarregando, etc. Ele pega de 7 horas da manhã até 6 horas da noite. É um trabalho extremamente cansativo, ele tem que trabalhar embaixo do sol quente, com apenas algumas paradas para beber água e 1 hora para almoço. E ele tem uma renda de apenas um salário mínimo. Por todo esse esforço que ele tem, ele recebe um salário mínimo. Então vamos imaginar o telos dessa profissão, estivador, que tem lá a sua finalidade. Será que essa remuneração é condizente com o telos? Será que a gente pode pensar que isso é justo? A gente está falando de uma pessoa no seu telos, no seu objetivo. E isso aí não é recompensatório o suficiente para suprir as suas necessidades. Então o mero alocamento desse telos pode ser considerado justo. As situações que a gente poderia enquadrar como justiça são válidas, são cabíveis aqui? Então, a gente pode perceber como essa ideia da teleologia do Aristóteles é extremamente válida para a gente discutir a noção de justiça, porque ela traz conceitos como o mérito, quanto o uso correto de recursos, sobre como essa ideia do telos ser encaixado numa sociedade pode ser algo que promova a justiça ou que promova a injustiça, entre diversas outras áreas para discutir. Voltando então ao caso inicial do violão. Quem deveria ficar com o violão? O melhor violonista do mundo ou a pessoa que tem mais dinheiro para pagar? Pela lógica do telos, quem tem que ficar com o violão é o melhor violonista, porque violões foram feitos para serem tocados. Então, o correto ajustamento daquele instrumento é nas mãos de quem realmente sabe usá-lo. Então aqui a gente tem um exemplo do telos como algo que pode promover o correto. Não vai ser o dinheiro que vai validar a destinação daquilo, e sim a forma mais correta de aplicação. E como será então que a gente poderia aplicar isso a tantas e tantas outras situações da nossa sociedade? Então, pessoal, a gente vai encerrando aqui a nossa série discutindo esse livro. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.